Boa noite, então. Hoje a nossa comunidade em Sabaúna vai refletir sobre os textos do quinto domingo da Páscoa. E a primeira leitura nos conta o capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Vejam, aqui é bastante interessante a gente fazer um paralelo com o que aconteceu com Paulo, né? Antes Saulo, né? O que aconteceu? Esse paralelo a gente encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando conta exatamente a história de Davi, como é que ele foi ungido e aquela história de que Davi foi perseguido por Saul, o rei anterior, que também era ungido, mas foi perseguido por Saul e assim mesmo Davi, depois de ungido, sentia-se perseguido e tinha um certo receio, né? Vale a pena a gente ler lá no primeiro livro de Samuel. E o que acontece? Saul morre numa batalha. E, quer dizer, logo em seguida, Davi é ungido e coroado rei. Então vejam, é a vitória de Davi, o perseguido, sobre Saul, que era o perseguidor. Então, esse paralelo com Saulo, com a história de Saulo, é muito interessante, porque Saulo, que era perseguidor do ungido do Pai Jesus. Vocês lembram que São Lucas narra de uma maneira maravilhosa? Na realidade, não se sabe exatamente como aconteceu a conversão de São Paulo, né? Há histórias narradas de formas diferentes, mas essa narrativa aqui, Lucas coloca no capítulo 9, vale a pena a gente ler, é maravilhosa essa história, né? E Saulo, que era perseguidor, quando ele se depara com Jesus, ele tem aquele encontrão com Jesus, cai com o rosto por terra e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo pergunta: quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então veja, Saulo, perseguidor, é vencido pelo Cristo morto e ressuscitado, né? Pelo ungido. Então esse paralelo é interessante a gente fazer. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Claro, o que ele andava fazendo com os cristãos, né? O que ele perseguia os cristãos e levava prisioneiros. Então Barnabé tomou consigo Saulo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. A gente encontra essa história lá no livro na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. São Paulo conta essa história. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, eram os helenitas, né? Os helenistas, que eram justamente judeus, mas que falavam em grego, né? Eram adeptos do judaísmo, mas a língua deles era o grego, os helenitas. Mas eles procuravam matá-lo. Interessante que os helenistas são muitas vezes colocados como violentos, procuravam matar a Saulo, né? Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. Tarso era a cidade onde Saulo nasceu, né? Uma cidade grande, muito bem habitada, com uma indústria têxtil importante e com uma cultura grega importante. Então Saulo
falava tanto em hebraico como em grego. E é por isso que ele pregava aos judeus de língua grega. E a igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. São Lucas sempre destaca isso, né? O crescimento da igreja e a ação do Espírito Santo. Legal isso? E aí o Salmo, né? Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Veja só, cumprir os votos. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Interessante como as Escrituras sempre nos chamam a atenção para que a gente tenha um olhar para os pobres. Vossos pobres vão comer e saciar-se, né? Isso é uma catequese para a gente, né? Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Uma resposta interessante para a primeira e também até para a liturgia toda hoje, né? E a segunda leitura a primeira carta de São João, a mais longa dela, né? São João escreve 3 cartas, né? Essa primeira tem 5 capítulos e é justamente a condição de seguir ao Senhor, e ele chama a atenção. Hoje a liturgia toda nos chama a atenção para o amor de Deus, né? O quanto o amor de Deus interfere na nossa vida e o quanto nós somos amados, né? Daí aquela ideia de que a Bíblia, a nossa Bíblia, além de um livro de história, de geografia, de antropologia, né? Ela é tudo isso, mas ela é principalmente uma história de amor, né? Um livro que conta uma história de um Deus que é desesperadamente apaixonado pelo seu povo, e porque ele ama, ele interfere na vida desse povo. E aí São Paulo nos conta: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Vejam o peso que ele dá às palavras, né? E nós sabemos o quanto a palavra ela tem força. A palavra é capaz de fazer tanto bem, mas também é capaz de fazer tanto mal. Mas São Paulo chama atenção: já que a gente ama, não pode ser só de boca, mas com ações e em verdade. Aí está o critério para saber se somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Nosso coração sossega diante de Deus se a gente de fato amar de verdade com ações. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Olha que interessante, né? A questão da nossa consciência. Todos nós sabemos, né? Aí o coração, o símbolo da consciência também. Todos nós sabemos quando a gente está fazendo certo, quando a gente está fazendo errado, né? O nosso coração nos diz. A gente com a gente próprio, nós conosco mesmo, nós sabemos o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado. E aí é interessante que Deus é maior do que o nosso coração. Mesmo quando a gente encontrar os nossos erros, ter confiança no amor de Deus, né? Ele é maior do que o nosso coração. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Olha aí, essa imagem aparece também no Evangelho hoje. Porque guardamos os seus mandamentos. Então, por que a gente recebe qualquer coisa que a gente pede? Porque a gente guarda os mandamentos. E fazemos o que é do seu agrado. Quando a gente guarda os mandamentos de Deus, a gente faz o que é do agrado de Deus. Este é o seu mandamento. Olha qual é o mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Cristo, o Messias, o ungido. E nos amemos uns aos outros. Está aí, ó, os 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo.
nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e Deus permanece com ele. Olha a ideia do Evangelho também, né? Permanecer em Deus e Deus permanecer na gente. Que Ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que Ele nos deu. O Espírito que Deus nos deu nos conta, né? Se Deus está conosco, se nós estamos com Deus. A nossa consciência é capaz de nos dizer isso, né? E é também um alento essa segunda leitura, porque nos mostra que a gente vai ser julgado, nós vamos nos deparar com o amor de Deus, né? Coisa linda. E o Evangelho, capítulo 15 de São João. Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Acho que na semana passada a gente comentou isso, né? São João coloca 7 vezes na boca de Jesus. Lembra a gente que Jesus falou 7 vezes: Eu sou. E eu sou, se a gente for lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, nós vamos nos lembrar do encontro que Moisés teve com Deus. Lembram? Com a sarça ardente. Ele se encontra com a sarça ardente. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, o sogro dele. Uma ovelhinha se perde. Moisés, como bom pastor também, vai atrás dessa única ovelhinha e ele se depara com aquele fenômeno da sarça, que queimava, mas não se consumia. E ele se aproxima daquele fenômeno e ele ouve uma voz: Moisés, tira as sandálias dos pés, que esse lugar que você está pisando é uma terra santa. E aí Deus diz para ele: Eu vi, e repete, eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito. Vai lá falar com o faraó e liberta meu povo. E aí Moisés fala: Mas quem sou eu? Eu vou lá falar para o faraó para ele libertar o povo? Eu vou dizer que quem pediu para eu ir lá? Como é o teu nome? E Deus diz: Eu sou aquele que é. Eu serei aquele que serei, dependendo da tradução que a gente coloca, né? Eu sou aquele que está aí. E eu sou, nas escrituras em hebraico, foram escritas em hebraico, esse texto do Êxodo, é exatamente o tetragrama sagrado, é o nome de Deus, as 4 letrinhas sagradas que o judeu, quando ele se depara com esse nome nas escrituras, ele não lê Yahvé, Javé, ele lê Adonai, o Senhor. Ele, por respeito, ele não pronuncia o nome de Deus, né? Então, eu sou. E vejam que São João no Evangelho coloca 7 vezes na boca de Jesus: Eu sou, né? Vocês lembram das 7 vezes? Eu sou o pão da vida, eu sou a porta que dá acesso às ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira. 7 vezes. 7 é um símbolo importante também para as escrituras, né? Que é aquela imagem de totalidade, de completude. Então Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Aqui é interessante a gente lembrar de pelo menos 2 alegorias que fundamentam essa ideia. E isso é importante para a gente. São 2 alegorias que a gente encontra lá na Escritura. A primeira, no livro de Juízes, lá no capítulo 9. Muito interessante, né? O autor coloca uma sugestão de o que vai acontecer com a troca de poder, e ele coloca a imagem de 3 árvores que são convidadas para reinar sobre eles, sobre todas as árvores. E a primeira é a oliveira, e a oliveira não aceita. A segunda é o figueiro, uma figueira, e ela também não aceita. E a terceira é a videira, e ela também não aceita. E aí, quem aceita é o espinheiro. Essa imagem é bem interessante.
muito interessante para a gente. Juízes capítulo 9. E depois a gente encontra lá em Isaías, no capítulo 5. Muito rica também aquela ideia de Isaías que coloca Israel como a vinha que se tornou infiel. Então, essas duas imagens são importantes para a gente entender o que São João está dizendo. Então, a videira é a imagem de Israel, é símbolo de Israel. Então veja, quando Jesus diz, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, todo o ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo o ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vocês aí que são da roça, né, sabem muito bem. Quando a gente limpa uma árvore, quando a gente poda uma árvore, né, é para que ela venha com mais energia, para que ela dê mais frutos, não é isso? Então é essa a ideia. Interessante, nós estamos no capítulo 15, vocês lembram de um texto que nós lemos no Tríduo Pascal, na noite de quinta-feira, que é o lava-pés, quando Jesus vai lavar os pés dos apóstolos e Pedro diz, não, tu não vai me lavar os pés. E Jesus responde para Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro diz, Senhor, então não só os pés, mas também a cabeça, as mãos e a cabeça. E o que Jesus responde? Quem já se banhou não precisa se lavar, porque já está puro, já está limpo, já foi purificado. Então veja, todo o ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo o ramo que dá fruto, ele o limpa. Aí a ideia de limpeza, de pureza, de poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa das palavras que eu vos falei. Ele começou falando ali no capítulo 13, no lava-pés. Nós estamos no tempo da Páscoa, continua aquela ideia, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os nossos frutos, vejam aquela ideia da primeira e da segunda leitura, né? Permanecer em Deus, permanecer no Pai, Jesus, a gente permanece em Jesus. Se Jesus é uma videira, nós só podemos dar fruto que vem da videira. Quais foram os frutos que Jesus contou para a gente, fez para a gente, que os evangelhos narram, não é? Que as cartas narram? Que frutos são esses, né? A gente tem tanto exemplo, fruto de justiça, do direito, do amor, né? Da verdade. Esses são os frutos. Se a gente produz esses frutos, nós estamos na videira, nós somos ramos dessa videira. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, vejam, aqui aquela ideia, né? A gente tem essa imagem no primeiro livro das Escrituras, no primeiro e no segundo versículo da Bíblia. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, símbolos do caos. As trevas, símbolo do caos, cobriam a face do abismo, abismo, símbolo do caos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O ser humano, sem o Espírito de Deus, é caótico. Nós precisamos do Espírito de Deus para a gente poder produzir fruto.
essa imagem que João está colocando aqui. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Vejam, é uma afirmação no sentido espiritual e teológico, né? Mas é a resposta para a gente. Se a gente permanece em Jesus, nós só podemos dar bons frutos. Ele é a videira. Nós temos que dar bons frutos. Nós temos que ser uvas boas, né? E não como aquela imagem daquela alegoria que o próprio Jeremias também conta, lá no capítulo 2, como mostra essa imagem, essa ideia, né, de Israel como videira. Então, nós, videira do Senhor, né, o Israel que chegou à sua maturidade teológica a partir do Cristo morto e ressuscitado. É aí que a gente forma de fato a nossa consciência para estar anexo ao amor, para estar ligado ao amor, para ser o ramo que está ligado no tronco, que é amor. Essa ideia é maravilhosa. E nisto, o que acontece? Para que a gente tem que permanecer na videira? Porque o Pai é glorificado, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. O discípulo que acredita no Cristo morto e ressuscitado permanece nele e dá frutos de amor, porque ele é amor. Esse é o desafio da liturgia desse nosso final de semana.